É isso, meus amigos. De papinho sempre, de bobeira nunca. Chamei aqui meu amigo, meu irmão Rafael Broco, para falar um pouco sobre as nuances do primeiro emprego, né? Exatamente. Pessoal, me chamo Rafael Broco. É, eu vim aqui falar sobre empregabilidade. É um foco que eu costumo falar sobre. Eu levo para as faculdades, até para as redes sociais, uma palestra que se chama Colaborador 5.0, que fala justamente sobre como o colaborador ele, ele deve, né, buscar se autoconhecer e também conhecer o cenário que ele tá adentrando agora, né, que é o cenário de tecnologia, de inteligência artificial. Por mais que você não esteja diretamente na área de tecnologia, muitas das vezes nós somos inseridos porque o mercado precisa de inteligência, tecnologia, então estamos todos inseridos. Eu gostaria de começar esse papo aqui citando o livro do Racionais, que eu trouxe aqui, que eu chamo da a Bíblia das Ruas, que dentro desse livro a gente extrai muito conhecimento e vivência para poder comunicar com vocês de uma forma mais exata, e eu gostaria que esse nosso papo fosse bem acolhedor. Esses são os meus votos aí para o que a gente vai falar. Em relação a essa Bíblia nas ruas, como que você consegue associar, colocar ela diretamente com a sua rotina de trabalho atualmente? Nesse teu tipo, esse teu rolê de conseguir o trabalho e de fato manter o trabalho, porque eu acho que tipo assim, não é só conseguir, a gente já tem uma dificuldade em ter o acesso, como que a gente tem uma dificuldade em se manter naquele determinado lugar. Sim, exatamente. Eu falo sempre sobre a coletividade. Quando a gente aprende algo e a gente leva para o lugar onde a gente mora, a gente leva para as pessoas que fazem parte do nosso redor, a gente também está solidificando o nosso posicionamento. Porque se você começa a analisar os cargos de empresa que vão dos cargos de mando, supervisão, uma gerência, coordenação, você começa a excluir determinadas áreas. Então, o gerente não vai morar em Bangu, sabe, no subúrbio. Ele vai morar mais para Tijuca, ele vai morar na Barra da Tijuca, ele vai morar na Zona Sul. Então, se eu chego lá e só tem eu representando a minha área, eu não tenho amigos para me suportar, para me dar Aquele apoio, né, aquele apoio que eu coletivo. necessito, eu vou disputar com pessoas que moram perto da empresa, pessoas que moram próximas assim de outros funcionários, e eles têm uma rede de apoio que eu não tenho. É assim que eu enxergo. Então eu encontro na cultura, encontro na ancestralidade essa força para pensar, eu não estou sozinho, esse ideal ele vira essa companhia que eu não tenho. Entende? Entendi bem essa perspectiva. Mas como que a gente consegue se inserir nesses lugares, tipo assim, com mais pessoas? Eu acho que, tipo assim, é muito um network, muito uma conversa, muita informação. Como que a gente faz essa ponte? Como que a gente faz esse network? Eu acho que, tipo assim, de forma fluida, a ponto da gente chegar em lugares tipo assim, poder levar dos nossos nos lugares ou até ser convidado pelos nossos para estar ali naqueles lugares. Porque, tipo assim, hoje em dia a gente vê muito no mundo do emprego, no mundo do trabalho, que é, tipo assim, é muita indicação. Ou te pede uma experiência, que, tipo, na maioria das vezes você está procurando o primeiro emprego e tão pedindo experiência sem dar experiência, que você tem que se matar para criar uma experiência num outro lugar, ou seja, você começa a sonhar com a perspectiva de estar no teus empregos dos sonhos só depois dos 30 anos. Como eu falei antes e falo agora, é uma perspectiva bem otimista você estar no emprego dos sonhos aos 30, né? Mas, Correto. Demais. é, então, você diz mais sobre como
como que a gente faz essa ponte, como que a gente faz Como esse faz o como que a network, gente né? troca essa informação, como que a gente coloca isso como pauta, porque, tipo assim, eu vejo uma parada que é muito acho que passa um pouco do egocentrismo, acho que vem um pouco da questão do egoísmo também, que, tipo assim, você tem acesso a um lugar e você restringe aquele acesso para tipo, meio que contar, pô, eu sou o único da minha comunidade que fez isso, Sim, entende? sabe? A gente fala no contexto racial como se fosse o preto da casa grande, né? É Correto. aquele que tá fora do trabalho ali da roça e ele acha que é melhor do que os outros, né? Então, nesse caso, a gente tem que parar, como eu falei da coletividade, ela te sustenta. Você chegar, tem aquele ditado que diz: se você quiser ir mais rápido, você vai sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Porque você vai precisar de ajuda e você vai perder o fôlego uma hora, né? Então, a parte do networking, ele tem muito a ver com a autoestima, na minha opinião. Porque como a gente havia conversado antes, eu contei aquele caso. Quando eu fazia estágio, eu gostava de almoçar junto com os gestores, junto com o supervisor, com o coordenador de estágio, porque eu queria ouvir eles como pessoas mais experientes do que eu, o que eles tinham a dizer. Só que às vezes muitas pessoas não gostam desse momento de, cara, vou almoçar. Chefe, a gente pode ali almoçar junto? Posso trocar uma ideia? Você tem um minutinho para eu tirar algumas dúvidas e para a gente conversar sobre carreira, sobre vida? Porque aquela pessoa vai te dar aquele conhecimento que você não tem. Então, eu já estou dizendo do contexto da pessoa empregada, né? Mas, por muitas vezes, quando você está no subemprego, vou dar um exemplo. Você trabalha num shopping de uma área nobre. Você vai transitar e conhecer pessoas, como a tua história também fala sobre isso, de você conhecer pessoas que estão numa vivência diferente de você, numa sociedade totalmente diferente, com mais direitos, com mais apoio. E você precisa chegar nessas pessoas e falar assim: olha só, eu gostaria de ouvir tua história. O que você tem a dizer para mim? Porque você vai somar o conhecimento que você adquire aqui, que é a nossa sabedoria de vida da comunidade, e você também vai adquirir o conhecimento dele, que é uma pessoa que tem ali os privilégios, tem acesso a tudo, porque dali, às vezes, você reconhece o teu direito. Vou dar um exemplo não tosco, mas um exemplo bem visceral. O crime em si, ele é uma coisa ruim, mas o que torna ele eficiente é a organização, que é uma coisa boa. Então, se eu juntar o crime e a organização, eu crio o crime organizado, então um para de passar a perna no outro e fala assim: não, a gente se ajuda aqui e só vamos passar a perna lá no outro, que é o inimigo. Você se organiza. Esse é um exemplo que está muito inserido aqui no contexto do Rio de Janeiro e tudo mais, a gente falando mesmo para a comunidade, eu da comunidade falando para a comunidade, usando esse exemplo, e é a mesma coisa no trabalho. Vai ser a mesma coisa em determinada região. Você vai se unir àquelas pessoas que fecham com você, né, que te ajudam, e você tem que falar: cara, eu não posso lutar contra essa pessoa aqui. Como você falou, como é que eu me sustento lá? Eu tenho que saber que quando eu for para lá, eu também tenho que abrir as portas, o caminho para as pessoas que vão vir da onde eu venho. E como é que eu faço isso? Trazendo conhecimento de volta. Esse é o intuito das palestras, né? Atualizar as pessoas da melhor forma que elas podem fazer para conseguir um emprego, né? Esse é o intuito também. Tipo assim, eu acho que esse ponto cai muito na perspectiva de uma consciência social. Porque, de fato, as pessoas querem ficar nesse mundo excluído, tipo assim, ao ponto de dizer que eu fui a única pessoa que eu cheguei, que eu fui a única pessoa que fez aquilo, que eu sou a única pessoa que fez o acesso e, tipo assim, acaba se esquecendo de que, tipo, às vezes nem nada é para sempre. Aquela oportunidade pode se acabar e você precisar de, tipo assim, de alguém que te coloque numa oportunidade parecida ou coisa do tipo.
e que, tipo assim, você não vai ter porque, tipo, você não abriu um certo caminho. É muito daquela frase que o pessoal costuma dizer muito aí com frequência, é de que querem te ver bem, mas não melhor do que eles. Tipo assim, como que a gente quebra esse ego? Como que a gente abaixa essa guarda para, tipo assim, para fazer, eu acho que uma obra que a gente tem aí de servir, de fato, servir as pessoas para que a gente tenha nossa gratificação, nosso reconhecimento e de fato futuramente a gente possa colher frutos por isso, que tipo assim, eu não vejo problema nenhum se de fato a gente plantou, a gente colher. Mas eu ainda acho tipo um ponto muito distante nessa perspectiva. É muito difícil por conta das limitações de acesso a gente chegar em determinado lugar. Quando alguém chega podendo dar a mão para quem vem daqui, parece que tipo assim que a pessoa muda, vira aquele escravo do senhor, o escravo da casa e tipo assim segue aquela ponte, fortalece um rolê de network com quem já está lá e com quem tem fácil acesso de lá, continuando excluindo quem está aqui. Parece que é tipo assim, parece que é um jogo do sistema, um jogo do Estado, que é tipo assim, já que ele conseguiu sair da bolha, vamos deixar ele dentro dessa bolha para que ele não chame mais ninguém da bolha de lá para frequentar esse espaço. Exato. Tem uma, tem uma, tem um álbum, né, inteiro ali do RZO, que eu acho que todos são humanos, eu não me recordo direito, mas a discografia do RZO, que é contemporânea ali do Racionais MCs, tem poucas pessoas que não conhecem tanto, mas Sandrão, Elhão, Ali, não sei se o DJ Cia também faz parte, mas eles falam sobre o plano B periferia, que periferia tem um poder a mais, eu quero mais, render-se jamais. Periferia, na minha visão, a favela, ela é o futuro. Ela é o futuro porque aqui você é obrigado a desenvolver características sociais que você só consegue desenvolver se você estiver sendo estressado, se o seu nível de cortisol estiver sendo testado e elevado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente passa por desafios que testam o nosso nível de humanidade. Então, eu tenho que entender que o contrário de egoísmo é caridade, mas eu não faço caridade por só só por um interesse ali, eu faço a caridade para tirar foto para mostrar. Não, a caridade ela está inserida no contexto de eu pensar assim: quem eu queria, eu tenho que ser quem eu gostaria que tivessem sido comigo, e eu saber que toda vez que eu ajudo uma outra pessoa, eu estou criando uma base que no dia que eu for atingido e cair, essas pessoas me suportem também. Então é um erro você avançar para o terreno do inimigo, a gente chama disso de rushar, né? No jogo você vai lá na frente do terreno do inimigo e morre sozinho. Por quê? Porque você não está trazendo as pessoas com você, Sim, sim. os seus iguais com você. Então, eu penso na favela como uma oportunidade de quem mora aqui dentro. Porque, para mim, a cura vem de dentro para fora. A gente precisa dos projetos sociais, a gente precisa se, assim, se utilizar de todas as ajudas que a gente conseguir, mas também eu tenho que implantar no coração daquele meu primo mais novo, daquele meu irmão mais novo, que ele tem que usufruir disso. Que ele tem que, assim, falar, olha só, eu tô aqui, eu tô falando uma outra língua, eu tô trabalhando talvez de home office com mais conforto, mas porque eu aproveitei essa e aquela outra oportunidade. Entende? A gente servir como uma espécie de norte. Porque é para isso que serve você vencer. Porque você só vencer por vencer ali, você, caraca, conseguir chegar aqui. Mas não tem ninguém igual a mim. Quando eu faço a palestra, estou vendo lá o grande público, quem está me assistindo? É a pessoa que tem acesso à universidade? Quem tem acesso à universidade
particular pagando. São pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Eu faço ali a palestra para essa pessoa, mas eu não vejo semelhantes igual a mim. Cadê o pessoal da minha rua? Cadê o pessoal da minha comunidade assistindo a palestra ali? Porque é uma vivência que eu estou falando de como eu cheguei lá e como eu gostaria de continuar e como a pessoa pode chegar. Eu não vejo semelhante. Então, quando eu volto para casa, é como se eu não tivesse ganho, porque a realidade me puxa para baixo. Acredito que, tipo assim, além da limitação do acesso, tem um acesso à informação, porque a gente tem a simples perspectiva de que a informação é um caminho. Quando você se depara com uma informação, você se depara com dois caminhos à frente. De fato, após aquela informação, ou você continua do jeito que você está, se fazendo de bobo, mesmo sabendo aquilo, Ignorando, né? ou você escolhe tomar uma resposta ativa. Aí, tipo assim, muitas pessoas falam, mas o pessoal da comunidade não quer, não tá de olho nisso porque não quer, não tá se interessando nisso porque não quer. Cara, tipo assim, às vezes nem sempre, às vezes a informação não chegou aqui. Sim. Esse papo não é conversado, não é discutido, Exatamente. não gera uma parada, não gera um alcance a ponto de gerar um interesse nas pessoas. Eu falo isso muitas vezes sobre política, tipo assim, hoje em dia a gente precisa politizar mais os jovens, porque tipo assim, não tem esse interesse, não tem essas paradas e querendo ou não a gente é a geração que tá que tá para decidir aí por um tempinho, sabe, de fato. Tem uma questão aí que é muito interessante. A gente demoniza a política. Por exemplo, o político ele é corrupto. O político ele é o sinônimo de tudo aquilo que a sociedade não quer, né? Moralmente falando. Só que as pessoas que pregam essa marginalização do político, que o político é algo ruim, na família tem advogado, na família tem político, na família tem pessoas com posses. Então, o que eu estou querendo dizer? As pessoas falam, o político X é corrupto. Então, quem é o corruptor? Se o cara ele recebeu 10 milhões, 50 milhões para poder favorecer tal empresa, quem é o corruptor? Quem é o cara que dá o dinheiro para ele? Porque é legal, eu sei que ele está recebendo dinheiro, mas quem é que está dando? Isso não sai na matéria, isso não sai no jornal. Então, quando eu falo de política, por que os nossos semelhantes não têm uma sede de saber mais sobre a política? Porque é chato pra caramba. Eu crio primeiro a barreira linguística. Eu acredito que, tipo assim, não é que o ponto seja chato. É que o ponto, ele tem barreiras na frente. Não, você imagina eu explicar política para você em francês. Você não vai entender. É a mesma coisa de usar todos esses jargões técnicos que são utilizados dentro da política para tentar explicar para uma pessoa da comunidade que trabalha no subemprego, que não teve acesso ao estudo, ou se teve acesso ao estudo, foi precário e não teve a continuação, tanto por falta de incentivo ou até por questão de necessidade de você ter que trabalhar. Mas a gente está em 2025. Cara, estamos em 2025, mas a realidade ela continua. Mesmo passo que os ricos continuam sendo ricos, os pobres continuam sendo pobres. Então, eu tenho que também traduzir esse conhecimento. O nosso povo é um povo acostumado com oralidade. Os nossos ancestrais que passavam informação, chamados de griots, que passavam essa informação, a tradição oral, que é falar. Eu converso com você, você adquire um pensamento. Você vai ali comprar um pão, você conversa com uma pessoa mais velha, cabeça branca lá, e vai te dar mais sabedoria sobre a vida. O nosso povo é guiado pela oralidade e pela praticidade. Se a gente chegar com um discurso de academia, falando só aquilo que é falado dentro lá dos congressos, as pessoas não vão ter conexão mesmo com a política. Isso é um erro, porque o jovem de classe média alta e, né, da elite, ele vai entender política, ele querendo ou não, sabe por quê? Porque ele está inserido no meio, então ele, por osmose, como uma criança, como um bebê, ele aprende, então para ele é comum.
Então, como é que eu vou falar que a pessoa tem direito, né, como a gente estava falando, tem direito, mas não tem acesso? Eu tenho direito ao hospital, eu tenho um plano de saúde, mas não tem nenhum hospital de qualidade perto da minha casa. Então, eu tenho direito, mas não tenho acesso. Do que vale isso? Eu não preciso mandar matar toda pessoa que for negra, eu não preciso mandar matar, embora isso aconteça, né? Eu não preciso mandar matar todo pobre. Eu só preciso tirar um hospital de perto dele. Eu só preciso não ter hospital perto dele. Eu só preciso que ele não tenha acesso a aquilo que é de melhor de alimento. Então, que ele não tenha acesso às vagas, que ele só chegue aqui se falar inglês, se ele saber programar, se ele saber fazer isso tudo aqui. E quando você entra na empresa, grande parte das pessoas não sabe fazer aquilo que está no currículo. Só que estão lá por amizade, por contexto. Então, eu não posso ser hipócrita e falar que quando eu chego lá, eu não quero que tenha semelhante meu lá. Eu quero sim que tenha semelhante. Essa luta tem que ser feita, tem que ser discutida. Para nós que somos do mesmo local, da mesma comunidade, a gente precisa discutir sobre isso. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, pouquíssimo. O tempo passa e a gente nem percebe. Mas para fechar esse rolê, para fechar esse papo, cara, eu quero entender uma perspectiva. A gente sabendo, aquela frasezinha, nós é ruim e o cabelo ajuda. Mas só que a gente não ganha ajuda de ninguém praticamente. A gente tem que correr atrás das paradas a respeito sem esperar ninguém abrir a porta. A gente tem que procurar Isso é arrombar a uma porta, frase pular a janela, autodepreciativa, né? Porque sabe? o cabelo não é ruim, né? O ruim é o preconceito, né? Exatamente. Mas aí é só uma figura de linguagem Sim, mesmo para a sim. gente associar a questão. Sem a ajuda de ninguém, como que a gente acessa esses lugares? Para a gente fechar esse rolê aí, quero que tu me responda essa parada. Sem ajuda de ninguém, como que a gente dá a volta e fura essa bolha para acessar esses lugares de fato? Mudança no jeito que fala, mudança no jeito que se veste. Acho que é aquela questão, a gente se apropria dentro da caixinha do que está acontecendo. Não sei, tipo assim, eu não gosto de me apropriar as paradas. Às vezes eu penso na mesma perspectiva de que um cantor de rap aí que ele fala se infiltre-se lá dentro e quando tiver lá, mate todos eles, tá ligado? Tipo assim, essa perspectiva, tipo assim, eu não gosto de mudar quem eu sou para me enquadrar em um lugar, mas isso é necessário. Qual seria a melhor ideia pra gente furar essa bolha e, tipo assim, ter acesso às coisas que de fato é merecedor da gente, tá Sim. ligado? Eu vou dar um exemplo bem legal. A gente, a gente fala com muita gíria e a gíria ela dá um senso de pertencimento para nós que falamos a gíria. Mas, por exemplo, eu sou da época que as pessoas que faziam rap, elas gostavam de ler, né? Gostavam de fazer poesia, de fazer poema. Então, o que elas estudavam era o próprio dicionário. O jogo de palavras era muito rico. E hoje a gente não tem isso. É muito legal você falar aquelas gírias junto com o seu parceiro. E muitas das vezes, problematizando um pouco, quando você vai falar com aquela garotinha ou quando você vai falar com aquela pessoa que você está interessada, ela acha legal você falar com gíria. É bacana, é descolado. Quando você vai numa vaga de emprego, não é legal. Por que não é legal? Porque nós moramos num país que a gente tem uma língua e o domínio dessa língua é necessário para que eu fale com todos, desde o cliente mais simples, desde o B2C até o B2B, ou então até também a minha gestão, a minha presidência. Então, como é que eu vou falar cheio de gíria para o presidente da empresa? O que eu posso dizer? Que a gíria é algo casual e o ambiente de trabalho não é casual. Então, eu preciso ter o domínio da língua. Só que uma coisa é você ter dinheiro e você falar com gíria, e você ter acesso a tudo pela cor de pele, pelo acesso da sua família, poder aquisitivo. E outra coisa é você falar gíria e ser da comunidade. Porque mesmo eu sabendo as gírias, eu tenho que saber o português correto. E por mais que as pessoas estranhem, esse português correto às vezes vai me levar a uma outra língua,
um inglês, um francês, um chinês que é tão necessário hoje em dia. O que eu estou querendo dizer? Expanda a sua consciência e não seja simplesmente só aquele estilo que você está acostumado a ser. É muito legal usar determinada roupa, só que para esse momento aqui eu não posso. Para esse momento aqui eu tenho que usar uma calça. Para esse momento aqui eu tenho que usar alguma roupa apropriada. E a mesma coisa é a linguagem. Se você se colocar humilde, você consegue entender que o domínio da língua não vai te fazer menos atraente para quem está ao seu redor, por mais que você seja jovem, mas vai te projetar. Porque no mundo real, que a gente tem que botar sempre, falar o óbvio, no mundo real, o domínio da língua ele é necessário. Então, se você falou se deve mudar alguma coisa, não mude, só aprenda. Porque se você sabe falar gíria e sabe falar língua também, você tem o melhor de dois mundos. Você se comunica com as pessoas, você se torna atraente e você se torna também atraente para as empresas. Isso que eu falo. Expanda a sua consciência e conheça outras realidades, não só a sua. Que isso, bem coach. Mas é isso, minha tropa. Infelizmente, chegou ao fim. A gente vai ter que marcar um bate-papo aí para a gente continuar esse assunto, progredir, porque a gente gosta de conversar. Mas é desse jeito, minha tropa, de papinho sempre, de bobeira nunca. Muito obrigado, Rafael, pela presença, pela ideia, pela visão. Muito obrigado mesmo pelo convite. Esse programa aqui tem um formato muito inovador e eu acho que as pessoas que, principalmente que são de comunidade, que são nossos semelhantes, também precisam acessar esse tipo de conteúdo de qualidade que você faz aqui. Exatamente. Uma conversa que cure. A tendência é ser tendência e fortalecer as trocas. Mas Exato. é isso, minha tropa. Muito obrigado. E é desse jeito, irmão. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço.